Meu amigo ouvinte, não desgrude da Jovem Pan. Agora a conversa, né, que a gente vai levar adiante vai aumentar aí muito o teu repertório. Hoje, por exemplo, quando você estiver ali com os amigos na happy hour, né, trocando uma ideia, quando tiver todo mundo falando sobre política, você poderá colocar à mesa aí uma discussão muito mais interessante sobre o chamado design inteligente. E olha que, como todo bom assunto, ele é polêmico. Para tratar desse tema, a gente recebe nessa manhã aqui no Morning Show o químico Marcos Eberlin, professor pesquisador da Unicamp e presidente executivo da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e o biólogo Fábio Raposo do Amaral, professor adjunto e vice-chefe do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Paulo. Primeiramente, Marcos e Fábio, sejam muito bem-vindos aqui ao Morning Show. Muito obrigado. Bem-vinda. Por que a gente trouxe esses dois especialistas aqui ao programa? Pelo seguinte, a Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, está criando um centro que tem entre seus objetivos realizar pesquisas sobre esse assunto. O Marcos está envolvido com essa iniciativa. E o Fábio escreveu uma carta aberta à universidade e à comunidade científica intitulada, aspas aí, Mackenzie, invista em ciência, não em pseudociências, fecha aspas. Vamos lá, vamos começar pelo começo aqui, né? Depois das boas-vindas e de uma explanação breve aqui do assunto. Marcos, o que é design inteligente? Edgar, design inteligente é uma teoria científica que diz que quando a ciência se livra daquele pacto que ela fez um dia com o naturalismo filosófico, de que só há matéria, energia e espaço, e que quando a ciência faz a ciência como deve ser feita, colocando as duas causas possíveis sobre a mesa, design inteligente ou ação de forças naturais, e quando pega os dados científicos mais recentes em química, biologia, bioquímica, e confronta com essas duas causas, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, os avanços científicos em química, bioquímica, física, cosmologia, os dados científicos mais recentes nos mostram o quê? A incapacidade de forças naturais terem orquestrado o universo e a vida, e nos mostram que há sinais claros de que uma mente inteligente, uma ação inteligente é responsável pela vida e pelo universo. Então essa teoria que traz essa novidade científica. A gente só está optando por causas naturais. Por quê? Porque a gente eliminou a possibilidade da ação inteligente. Olha, e quando ele já coloca essas duas palavras numa mesma frase, ciência e religião, enfim, fé, enfim, já é por si só um motivo aí da polêmica maior, né? Qual a relação de vocês, Marcos, dos entusiastas, digamos assim, do design inteligente com a Bíblia e com Deus? Ó, Edgar, é o seguinte, acho que nenhuma teoria científica é neutra em relação às implicações filosóficas e teológicas que as descobertas científicas levariam. Então, olha, quando você conclui que foram forças naturais, um ateu se sente intelectualmente realizado. Então, Richard Dawkins disse, olha, a evolução me tornou um ateu filosoficamente e cientificamente realizado. Agora, o design inteligente, ele trabalha dentro da ciência. É a ciência na sua mais pura essência. É uma investigação científica que coloca as duas causas sobre a mesa, descobre que foi uma mente inteligente e lança essa descoberta para a filosofia, para a teologia avaliar. O design inteligente aponta para Deus? Óbvio que aponta. Mas e daí? A gente está em ciência em busca da verdade. A gente não quer defender uma causa naturalista. A gente não quer defender o ateísmo. A gente não quer defender o naturalismo filosófico. Cientista quer descobrir a verdade. E essa descoberta por si já geraria outro ponto de polêmica, né? O que é essa convicção a que você se refere e essa descoberta? Deixa eu ouvir um pouco o Fábio, Marcos. Por que você resolveu escrever a carta que você escreveu aberta à Universidade Mackenzie, em que se mostra chocado ali com a iniciativa da universidade em desenvolver esse instituto focado em discutir o design inteligente, Fábio? Então, eu me senti estimulado a escrever essa carta... Primeiro por ser um ex-aluno da universidade, né, e trabalhar com genética e evolução na minha linha de pesquisa hoje em dia. Então, antes de mais nada, eu não tenho qualquer problema em pensar que a ciência e a religião podem coexistir na sociedade, existe espaço para as duas coisas. Só que alguns espaços, talvez a religião não possa entrar. Então,
na minha opinião, não acho que um departamento de biologia ou uma aula de ciência deveria envolver Deus ou envolver religião. Então, eu acabei escrevendo essa carta, até porque eu acho que esse debate ainda ele é muito incipiente no país, e isso envolve também até questões de alfabetização científica e elevar a barra em termos de o quanto a população conhece de ciência, o quanto ela é capaz de gerar sua própria opinião em relação a teorias como, por exemplo, o design inteligente, né? Uhum. E eu, particularmente, acho a evolução um assunto fascinante. Então, eu acho que existe espaço para a gente levar isso para a sociedade, essas discussões envolvendo evolução. Desculpa. Então, eu até pensei em uma narrativa pensando num paulistano que acordou hoje e aí levantou, fez uma vitamina de maçã, banana e mamão. Se olhou no espelho, se achou meio gordinho, pensou, preciso perder uns quilos, foi pro trabalho, voltou, e daí solteirão, foi lá pra balada no final da tarde, levou uns 3 foras, e aí no final do dia teve uma dor abdominal e foi pro PS. Então, a gente pode pensar tudo isso do ponto de vista da evolução. Então, olhando, por exemplo, a sua vitamina, você tem ali 3 frutas que vieram de lugares diferentes do planeta, que evoluíram em lugares distintos. A maçã veio do Mediterrâneo, o mamão é aqui das Américas, a banana da Ásia. Se a gente olhar as frutas da forma como a gente compra hoje em dia no mercado, elas têm um aspecto bem diferente do que a gente encontra na natureza hoje em dia. Porque a gente manipulou processos evolutivos, principalmente a seleção artificial e os cruzamentos planejados, para que a gente tenha essas frutas com a qualidade que a gente espera. Então, é uma variação que já existia na natureza, a gente só manipulou a nosso favor. E domesticou essas plantas. Vai lá, que eu tô acompanhando, Fábio. Vai lá. Tô acompanhando aí, velho. E aí, perfeito. E daí, em termos dos 5 quilinhos que ele ganhou, a gente evoluiu numa época de escassez de alimento, né? E então as pressões seletivas atuais, elas são bem diferentes. Então, hoje, sobra alimento. Nosso corpo é super econômico. E a gente tem acesso muito fácil a alimentos hipercalóricos. Então, por isso que existe essa epidemia de obesidade pelo planeta. Então, a evolução também explica isso. Em relação aos foras na balada, existe uma teoria muito... Se você quiser, essa parte eu explico. Então, isso é muito bacana. Existe uma teoria muito bonita que se chama teoria da seleção sexual. E ela explica que as fêmeas, elas investem muito mais nos gametas, na reprodução, do que os machos, né? Então, os óvulos, eles são muito mais custosos de se produzir do que os espermatozoides. A fêmea que leva a gravidez tem a questão da amamentação, enfim. Então, o número de descendentes que uma mulher pode ter ao longo da vida é muito mais limitado do que o homem. Então, por isso, o investimento da mulher é muito maior e ela é muito mais seletiva do que o homem. Então, o homem evoluiu tomando fora. Então, tomar fora faz parte da natureza masculina. Então, meninos, aceitem, isso é evolução em biologia. Quem manda são as meninas. Desculpa, eu vou passar para os meus amigos aqui, mas eu que fiquei intrigado com qual seria a versão dessa tua história contada pelo Marcos Eberle. Olha, eu posso falar sobre a seleção sexual, por exemplo? Olha, a gente acha que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, né? O Hélio escreveu um artigo na Folha sobre isso. E que a seleção sexual tá provada. Olha, a Darwin usou, por exemplo, os pavões para falar sobre a evolução, a seleção sexual. E o que acontece? Ele disse que assim, as pavoas escolhiam os pavões que tinham a cauda mais bonita e mais elegante, e por isso que o pavão foi desenvolvendo aquela cauda espetacular, né? Que ele tem. Bom, o que a gente descobriu hoje? Descobriu que nem corante é a cauda que dá a cor para a cauda do pavão. Aquilo é um jogo de ótica fantástico, aquilo é uma ilusão de ótica, não tem cor. É um jogo com a difração de luz, com o ajuste das penugens do pavão em regiões específicas definidas por equações matemáticas extremamente complexas. O que aponta de uma forma muito clara para o design. Não tem cor. Se você olhar o pavão por trás, não vê cor nenhuma. Fizeram uma pesquisa, publicaram o artigo com 460 pavoas. E o artigo científico mostra o quê? Que as pavoas não dão a mínima para a cauda do pavão. E as mulheres sabem muito bem disso. O que as pavoas... Qual é? Podemos concluir que o pavão nunca toma fora na balada. Sim. O que as pavoas preferem no pavão? O artigo conclui
é a Acoustic Signaling. Acoustic Signaling, em bom português, é boa cantada. Então todo mundo que vai para as baladas, Fábio, sabe muito bem disso. O que a pavoa usa para selecionar o seu pavão é a boa cantada, e não é a seleção sexual. Cai por terra, então, a possibilidade de que uma cauda de pavão tenha sido produto de um processo acéfalo não guiado, uma seleção sexual. E as evidências são todas de que uma mente inteligente orquestrou aquela cauda por puro exibicionismo. Caramba, não tem outra explicação. Tira uma pena e olha que cor ela tem. Nenhuma. Ela tem se você incidir luz. Por quê? Porque é um efeito de difração de luz. Cada região específica naquele olho do pavão tem um espaçamento específico das penugens. É orquestrado por uma mente extremamente inteligente que conhecia física. Em que medida isso ajuda a provar as tuas teses? A gente nunca prova tese em ciência, a gente faz a melhor inferência. A gente não tem provas definitivas. A gente tem que... O que a teoria do design inteligente fala? A gente não pode excluir a priori a causa inteligente como a ciência naturalista tem feito. A gente tem que pôr as duas causas sobre a mesa. A gente vê a pena do pavão e tem uma possibilidade. Seleção sexual, como o Fábio acaba de propor aqui. A outra possibilidade, uma mente inteligente fez aquela cauda. O que é esse jogo de luzes, esse conhecimento de física, essas equações matemáticas, numa cauda que é pura decoração, nos indicam? A melhor inferência é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Isso é religião? Não, é ciência. Mente inteligente é Deus? Olha, aí o que é que a gente tem que fazer, Augusto? Acertei seu nome, né, Augusto? O que é que a gente tem que fazer? Como bons cientistas, como cientistas à procura da verdade, a gente fala assim, olha, descobri que foi uma mente inteligente. Agora, vocês, com a sua filosofia e com a sua teologia, especulem sobre quem seria essa mente. Então, nós no Design Inteligente temos pessoas que acham que foram os ETs. Tem gente que acha que é uma inteligência que permeia o universo. Tem gente que acha que é o grande arquiteto Paulinha do universo. Né, Essa coisa do ET, E tem gente que, como eu, acha que é o Deus bíblico. Eu sou gente e eu tenho plena liberdade de concluir isso com a filosofia e teologia. Agora, o que eu não posso fazer como cientista é tentar eliminar a causa inteligente só porque vão achar que é religião. Só porque vão achar que isso daí não é naturalismo, que não é só forças, matéria e energia, que o iluminismo um dia nos forçou a concluir. Gente, um parênteses aqui, só um minuto para a informação. O presidente Michel Temer acaba de revogar no diário, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto que autorizou, então, o uso das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Esse decreto ia até o dia 31 de maio. Neste momento, o presidente acaba de revogar, então, esse uso no decreto. E agora, retomando aqui a pauta da nossa conversa, o Marcos fez essa explanação dizendo que o design inteligente acredita numa mente inteligente por trás da criação. E aí eu pergunto desculpa, o Fábio fez esse parênteses. Eu pergunto pro Fábio se o design inteligente pode ser visto pela ciência como os novos criacionistas? Você diria isso? Pois é, então eu acho que para responder a essa sua pergunta, eu daria uns 2 passos para trás. Primeiro, o que é evolução? Então, evolução a gente pode pensar na mudança da frequência de características herdáveis ao longo das gerações. Né? Existem alguns processos muito elegantes, como por exemplo é o caso da seleção natural. Então, você tem um sucesso reprodutivo diferencial associado a uma característica herdável. Então, por alguma característica herdável, você deixa mais descendentes do que o resto da população. Então, a frequência dessa característica vai aumentando com o tempo. Ou o processo mutacional, quando o DNA, quando ele é copiado, existe às vezes a inserção de alguns erros e isso é passado para frente, então você tem novos alelos, a própria deriva genética, que é um processo que gera evolução só para uma população ser finita. Então são processos muito elegantes, relativamente simples, matematicamente inevitáveis, né? E que explicam tudo que a gente vê no planeta. A gente não precisa ir além e pensar numa forma inteligente ou em Deus ou o que for para explicar as coisas, né? Aí a gente também entra num outro ponto que eu acho importante discutir aqui. Então, o que é ciência? Onde ela é feita? A gente pode fazer ciência na universidade, a gente pode fazer ciência em casa. Eu trago, por exemplo, o exemplo de uma lanterna, acabou a luz em casa. Aí você pega lá aquela lanterninha que está uns 2 anos ali, você nunca mexeu nela, e você tenta ligar.
e ela não liga. Então, aí você faz a sua pergunta. Por que a lanterna não liga? Né? Aí você vem com uma abstração, né? Uma possível resposta, que é a hipótese. Então você fala, bom, ela não tá ligando porque acabou a pilha. Essa é uma hipótese possível. E daí, mediante essa hipótese, você tem uma predição clara. Então, se essa hipótese estiver certa, o que eu espero? Que se eu trocar a pilha, ela vai ligar. Pronto, você tem o seu experimento montado, você vai lá, troca a pilha, e aí liga a lanterna. Corroborou a sua hipótese. Se não ligar a lanterna, você elimina essa hipótese, joga ela fora. A gente faz isso o tempo inteiro na ciência. Às vezes tem um colega que sempre fala das hipóteses de pelúcia, né, que a gente não pode ter. Porque se você vai lá e testa a sua hipótese e rejeita, acabou. Você tem que pensar outra. E aí você pode pensar uma nova hipótese, por exemplo, em relação à lâmpada da sua lanterna. Aí você vai lá e repete o processo. Então, o método científico é isso. A ciência é construção de conhecimento usando esse método. E a gente pode fazer isso tanto para consertar nosso carro, como para consertar nossa lanterna, como para descobrir a cura para uma doença importante. Então, a evolução é um processo de 150 anos, desde que foi proposto por Darwin, usando esse método. Há 150 anos a gente está usando o método científico para construir conhecimento sobre evolução. Então, em nenhum momento a gente precisou ir além, pensar em uma forma divina para explicar os padrões. Né? Fábio, deixa eu fazer uma colocação aqui. Tem uma frase, me corrija se eu estiver errado, ela é atribuída ao Stephen Hawking. Que ele fala que quanto mais a ciência evolui, mais ela se aproxima de Deus, da concepção do divino. Você concordaria com isso? Seria capaz de concordar com isso? As coisas que não são tão palpáveis, que são mais, digamos, intangíveis para o conhecimento cartesiano, ali para a definição dessas coisas, com comprovações, assim, em fórmulas matemáticas? Não, eu não concordo. Marco? O Fábio não concorda, mas o maior cientista de todos os tempos, na minha concepção, Louis Pasteur, disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O que é a ciência? A ciência é a busca pela verdade. É a busca do homem sem preconceitos ou pré-definições pela verdade. Então, como o Fábio falou, a gente tem metodologia científica. E o design inteligente quer exatamente fazer a ciência como a ciência deve ser feita. Ela quer colocar as duas causas sobre a mesa. Quer desenvolver metodologia científica para avaliar essas duas causas, como a gente faz com a complexidade redutível, com a informação abstrata e com a antievidência, que a gente chama de genial. Coloca essas duas causas sobre a mesa, pega essa metodologia científica e descobre o quê? Olha, que a gente estava sendo enganado por 150 anos, pelo nosso preconceito e pela nossa pré-definição que só existia matéria, energia e espaço. E quando a gente coloca a causa inteligente sobre a mesa, a gente descobre, uau! Todas as evidências hoje nos apontam para uma mente inteligente. Goste ou não dessa conclusão, eu como cientista, eu tenho que dizer para o povo a verdade. Eu sou pago por dinheiro público. É dinheiro público de todo o cidadão brasileiro que investe na ciência. E ele não quer uma ciência que defenda o naturalismo. Né? Não quer uma ciência que defenda o naturalismo filosófico, o ateísmo. Ele quer uma ciência que lhe fale a verdade. E a verdade científica hoje é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Doa quem doer. Mas isso não é uma convicção, você fala em convicção, né? Baseado numa crença, numa fé? Absolutamente não. Edgar, a gente faz a ciência na sua mais pura essência. A gente parte de pressuposto nenhum. A gente não parte de pressuposto que só existe matéria, energia e espaço, como a ciência naturalista parte. A gente fala assim, olha, a gente quer ver as duas causas possíveis. A gente quer confrontar com os dados e a gente quer fazer a melhor inferência. Se me provarem que a evolução é verdadeira, eu vou ter que dizer que é. Só que eu vejo que não. Que as evidências me apontam para uma mente inteligente. Eu tenho que ser honesto o suficiente para falar isso. E contar para a população que, apesar de 150 anos procurando evidências para a teoria da evolução, a gente nunca encontrou. Teve um congresso recente... Mas e a balada, o suco de frutas, essas coisas Isso todas. são diversificações que a vida sofre. Todos os exemplos que o Fábio deu, ele mostrou assim, olha, a fruta mudou, mas a fruta continua fruta. A gente quer saber qual é a origem
da fruta. Da onde veio o processo que gerou a fruta? Não é que o processo que modifica a fruta. Paulinha, Vini, vocês estão calados aqui. Eu tô meio chocada aqui, porque eu tô vendo que Querem tudo que eu participar? aprendi na escola vai ir por água abaixo em algum momento. Como A que ciência é? é Por que, assim, que a gente Paula. não tá aprendendo nada disso, então? Por que não tem essas duas linhas aí Porque pra todo mundo o poder naturalismo decidir? filosófico, infelizmente, hoje tomou conta da ciência. Ela não deixa o design inteligente colocar o seu pezinho lá. E diz de antemão que só existe matéria, energia e espaço e que qualquer alusão a uma mente inteligente seria religião. Seria a ciência laica, segundo eles, e não permitiriam a ação inteligente. A ciência não é laica. A ciência é naturalista, a ciência defende uma posição ateia naturalista hoje. A ciência laica daria ouvido aos dois lados e a ciência laica concluiria a favor do design inteligente. Fábio não tá concordando. Não tá concordando. Sabe o que tá me chamando a atenção, Edgar? Apesar das diferenças que eles têm em relação à teoria da evolução de Darwin, eles são seres muito evoluídos. Porque se eu fosse um ou outro, eu já teria aplicado um mata-leão no companheiro. Principalmente nesses tempos em que vivemos, né? Mas, vai lá, Vini. Eu queria fazer uma pergunta bem clara, até para elucidar bem o ouvinte. O que vocês entendem como Deus? E vocês acreditam? Eu não. Eu Deixa a definição aqui pro Marcos. eu digo que não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Deus, para mim, é uma conclusão óbvia, racional e inevitável das evidências científicas. A ciência hoje revela que há uma mente inteligente, que há um arquiteto, que há alguma mente inteligente por trás do código da vida. O código da vida é um software. Ela tem 4 letrinhas. As 4 letrinhas são organizadas de uma forma semântica arbitrária. Não há lei nenhuma que diz que CTA é igual a valina. Quem diz que CTA é igual a valina? Tem alguma força, alguma lei química, alguma ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio e tudo mais, que liga aquelas 3 letrinhas à valina, que é o aminoácido? Não, uma mente inteligente arquitetou aquilo. É um código arbitrário. Não, é RNA transportador. E esse código só é entendido por uma máquina que é o ribossomo. E o ribossomo só funciona quando você tem os transfers RNAs. É todo um ciclo de uma inteligência absurda máxima. E a gente sabe que códigos só emanam de mente inteligente. Quem fez o código ASCII? Uma mente inteligente. Quem fez o código de barra? Uma mente inteligente. Quem fez o código Morse? Uma mente inteligente. Quem fez o melhor código de todos? Fez. A mente, como a gente pode perceber hoje na política, né? Mentes inteligentes fazem coisas inteligentes, fazem coisas absurdamente pouco inteligentes. Condenáveis. Mas isso não seria o que você está falando, Marco, ainda é algo que a ciência, no seu caminho pela busca, né, das soluções e das convicções baseadas em fatos científicos, ainda não chegou? Não seria isso? O caminho que ainda a ciência vai percorrer e de comprovar cientificamente? Edgar, a evolução fala o seguinte: a gente não precisa apelar para o design inteligente agora, porque a gente está ainda descobrindo as coisas. E a gente não descobriu tudo ainda, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai descobrir mais e mais evidências a favor da evolução. Passaram 150 anos, não tem uma evidência. E cada vez que o tempo passa, as evidências a favor da evolução são menores e a favor do design inteligente são maiores. Esse é o que a ciência se propõe a fazer. Mas não é fácil Paulinha, também falar isso? Vou te mandar uns foi papers Deus? legais. Vai mandar o quê? Uns papers legais. Uns papers legais. É fácil falar o quê, Paulo? Rapidamente, Paulinho, a gente Não, eu falo acabar, assim, finalizar. é fácil falar, foi uma mente inteligente, tá? É simples, talvez se resolva Tudo de uma foi. maneira simples. É o que ela tá. Eu entendo o que você tá falando, Paula. Tipo, tá Não é- bom, chegamos na molécula na menor. E aí, como aconteceu? Foi uma mente inteligente. Mas a gente faz isso baseado na metodologia científica. A gente tem parâmetros, a gente tem procedimentos e tem metodologia. A gente usa a complexidade, a informação, a anteevidência, a gente cria filtros, cria procedimentos. Da mesma forma que você, em arqueologia, em ciência forense, em pesquisa de ET no planeta, no espaço sideral, com o programa 7, você tem algoritmos, você tem procedimentos, você tem métodos, você tem padrões para detectar uma mente inteligente, a gente detecta a mente inteligente na vida e no universo. É um exercício científico plenamente justificável e válido.
Sim. Olha, eu queria agradecer muito aqui a presença no estúdio do Marcos Eberlin e também do João, me fugiu aqui a folha, desculpe. Fábio Raposo Fábio do Amaral. Raposo do Amaral. Obrigado, Arcon. Fábio, obrigado pela presença. Marcos, obrigado pela presença. É um assunto que a gente poderia estender até a hora do happy hour, como eu comecei falando aqui, seguindo o dia inteiro falando. Na balada, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Morning Show, viu? Um grande abraço. Vamos em frente. Obrigado. Olha, 11 horas 1 minuto, o horário é de Brasília. Tamo de